Bom dia, uma feliz quarta-feira para você, desse 14 de outubro de 2020. Vamos chegando ao final do ano já praticamente, né? Porque tá voando esse negócio. Daqui a pouquinho já é Natal. Passou muito rápido o tempo. Mas o que não passa são as lições que Cristo deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Estamos estudando nesse trimestre a importância da educação, a educação que o céu coloca em nós. E a lição dessa semana fala do papel da lei como educadora. A lei é uma coisa bastante interessante, muitíssimo interessante mesmo. Primeiro porque sem lei não há liberdade. Olha só, imagina o forte e o fraco. Entre o forte e o fraco, a lei liberta, a liberdade escraviza. Porque essa liberdade sem lei vai fazer com que o forte subjugue o fraco. Mas Cristo, na sua infinita sabedoria, coloca regras para que nós possamos conduzir a nossa vida em plena liberdade e em satisfação. Por isso é necessária a lei para produzir essa liberdade. E não há liberdade sem educação. A educação é que promove, é que favorece os elementos da liberdade. Vamos imaginar as etapas, vamos pensar um pouquinho nas etapas do desenvolvimento do ser humano. O ser humano nasce em anomia, ele nasce sem lei. Quando nós somos bebezinhos, nós só conhecemos a regra do prazer e da dor. Uma coisa que dá prazer, nós repetimos. Aquilo que dá dor, a gente se afasta. É assim que acontece nos primeiros anos de vida. A nossa orientação moral é só essa, prazer e dor. Não há ideia de certo ou de errado. Então o bebê cresce um pouquinho mais, vem a criança ali na sua tenra idade, e ela começa a observar o regramento que está ao redor. Ela percebe que está inserida num contexto de regras. Mas ela assume as regras, o seu preceito moral é aquilo que é daquele que exerce autoridade sobre ela. Então nós dizemos que nesse período ela vive uma situação de heteronomia, ou seja, é a lei do outro que impõe nela o preceito moral, o seguir. E aí então o certo e errado não é um conceito dela. Isso vai ajudar na formação da moral dela, mas ela vai seguir a lei de cima. Depois ela se desenvolve um pouco mais, vem a juventude, começa a ter assim, a puberdade, começa a ter assim uma ideia de mundo, começa a se contextualizar dentro da sociedade em que vive, e ela continua perseverando regras dos outros, a socionomia. Ela só obedece às leis porque essas leis lhe são impostas. Ela ainda não absorveu de todo a lei dentro do seu coração. Ela não segue um regramento porque ela pensa naquele que é mais fraco, naquele que é o seu próximo, nas necessidades alheias. Não, ela só faz isso porque ela fuge da penalidade que a sociedade lhe impõe. É o caso, por exemplo, de um motorista que só para no sinal vermelho porque senão ele leva uma multa. Se não houvesse a multa, ele furaria o sinal vermelho, ele não obedeceria a regra. Mas a lei de Deus quer nos levar a um estágio mais elevado, superior, que é o estágio da autonomia. Esse é o estágio do céu. No estágio do céu, você não precisa de um preceito negativo dizendo não faça isso, não faça aquilo outro, porque nós já estamos automotivados para fazer o que é certo. O nosso conceito de certo e errado é proveniente dos preceitos morais divinos. E por isso, tendo Deus como temor, temendo a Deus, nós absorvemos essa moral, entendemos que isso é certo e já agimos assim voluntariamente. É isto que a lei de Deus quer fazer. A lei de Deus quer servir de professor para nos conduzir a esse estágio de autonomia, para nos colocar nesse caminho autônomo de seguir preceitos daquilo que são princípios celestes, sem que haja necessidade de uma imposição ou de uma coerção. Bom, a lei de Deus nos ensina isso. E quando nós seguimos esses preceitos, nós prosperamos. E é esta a metodologia de ensino da lei. E é aí que está a pedagogia da lei, entendeu? A prosperidade que dela advém. E nesse ponto você pode perguntar, mas espera aí, nem sempre eu tenho prosperidade aqui. Nem sempre eu estou de bem com tudo. Ora, isso é parte do processo pedagógico. Vejam o caso de Ezequias, por exemplo. A Bíblia fala que ele prosperou seguindo a lei de Deus, na reforma que ele fez, colocando a lei diante do povo, seguindo esses preceitos, que houve prosperidade. Mas nem tudo foi flores na vida desse rei.
Vejam que a vida dele foi encurtada, ele teve um período de graça, ele teve problemas com invasões dos outros reinos vizinhos, né? Ele também teve coisas que o incomodaram, mas tudo isso é parte do processo pedagógico. E é interessante que, às vezes, quando nós nos afastamos de Deus, é que essas adversidades vêm. Pode ser que as adversidades venham quando estejamos muito próximos de Deus, como foi o caso de Jó. E mesmo assim, nós estamos sendo provados, purificados, formatados para uma prova maior, para um estágio mais elevado na vida, porque nós já saímos da anomia e estamos caminhando para a autonomia. É por isso que as provações vêm, é por isso que existe a necessidade de provas, é por isso que as perplexidades, que os reveses acontecem em nossa vida. Mas se você for fiel e continuar em fidelidade, Deus nos coroará com bênçãos ainda maiores. Eu espero que você decida hoje servir a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e colocar os preceitos dele no coração para que a prosperidade exista em sua vida. Que Deus te abençoe ricamente.